Nessa aula nós vamos ensinar a criança a lidar com o bullying, como ela deve proceder. Mas o que é o bullying? Uma das coisas que a gente precisa ensinar para as crianças é a respeito do que é o bullying e de que é errado, é pecado, porque o bullying ele é uma violência invisível. O que acontece? As crianças que sofrem bullying, muitas vezes elas sofrem caladas e é feitas escondidas. E como traz essa violência psicológica, às vezes tem a violência física, mas muitas vezes a violência psicológica, ela torna o bullying uma violência invisível. Então a palavra inglesa bullying, que ainda não tem definição única em português, se refere a atitudes ameaçadoras que afetam principalmente crianças e adolescentes. Pode ser uma agressão física, pode ser. O bullying acontece em muitos casos por meio de empurrões, de chutes, de brincadeiras que machucam, mas muitas vezes existe a parte verbal. E na parte verbal, o que tem? Tem a ameaça, tem a intimidação a alguém, tem a humilhação por qualquer motivo, tem a exclusão, então humilha, daí não deixa participar. Daí tem também a discriminação racial por causa da cor, da raça, do sexo, fala mal da pessoa sem sentido. E nas escolas elas ocorrem com bastante frequência. Então, gente, quando a gente começa a conversar sobre bullying, o assunto rende, viu? Nós trabalhamos muito isso com as crianças lá no Ministério Infantil, quando a gente está ministrando, e a gente sempre fala, tem na sua sala aquela amiga que ninguém quer conversar? Alguém já xingou você ou já não deixou você participar de alguma coisa? Tem as turminhas e tem determinadas pessoas que não entram. Quando vai jogar, tem algumas pessoas que não são convidadas para participar dos times. Tudo isso é bullying. Claro que existe o bullying em grandes proporções e em menores proporções. O bullying se caracteriza principalmente quando essas ações que a gente falou aqui, elas são recorrentes, elas acontecem sempre, várias vezes. Mas eu acho que a gente deve prestar atenção desde o início. Por quê? As crianças que sofrem bullying, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, existe um perfil de crianças, de comportamento de crianças que sofrem bullying. E a gente vai ter que fortalecer essa criança, porque o bullying é algo muito, muito presente nos nossos dias. Daí eu fiz um post que fala assim, existe bullying na igreja? E eu fiz esse post no meu blog, porque a gente vai pôr aqui o link do blog. Por quê? Porque uma professora me perguntou, Mara, como que a gente lida com o bullying na igreja? Então, presta atenção, porque com certeza tem o bullying aí na sua igreja sim. A gente percebe isso principalmente quando as crianças estão brincando, quando elas estão sozinhas. Comece a observar a conversa das crianças e você vai ver que existe esse bullying aí sim. Então, o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar com a vítima e com o autor. Quem que é essa pessoa que comete bullying? Ele precisa tanto de ajuda quanto a vítima. A gente pensa muito na vítima, mas a pessoa que comete bullying também precisa. Então o autor, ele precisa de ajuda, pois o quê? Ele se esconde atrás dessa atitude de agressividade. E às vezes essa agressividade tem por trás o quê? Uma fragilidade. Então tem coisas que como eu não sei lidar, ou coisas em mim que eu não quero que as pessoas percebam, então eu sou agressivo, tá? Outra coisa, essas pessoas normalmente têm dificuldade de lidar com aspectos físicos pessoais da sua vida. Olha que interessante, do seu corpo. Para que não falem dele, ele se coloca de forma agressiva para o quê? Para afastar as pessoas. E de uma certa maneira, ele se protege. E a pessoa que sofre bullying, a criança que sofre bullying, normalmente ela tem baixa autoestima,
fragilidade, baixo autoconceito e não se percebe como alguém de valor. Essas vítimas de bullying, elas precisam de apoio para se fortalecer e aprender a colocar limite nas brincadeiras. Então, ó, eu tenho uma frase que diz assim, ó, as brincadeiras existem quando todas as partes estão se divertindo e não apenas alguma. Então, esse é o crivo pra gente ver. Ah, tá só brincando. A vítima tá se divertindo? Se não tá, não. Não pode continuar. Então tem que tomar cuidado, gente, com apelido, com brincadeirinhas, com piadinhas que vão surgindo, que vai, quando a gente não trabalha, vai se excedendo a ponto de trazer consequências muito graves. Então converse com as crianças, se elas sofrem bullying, converse com seus filhos e diga para elas que é para elas virem te contar. Se você ficar sabendo de algum caso, não deixe passar em branco. Senta, conversa. E na igreja mais ainda. Porque o bullying envolve muita crueldade. E nós não podemos admitir esse tipo de coisa na igreja. Porque isso vai contra a nossa fé cristã. Saber que a pessoa não está gostando, ficar tirando sarro, isso não deve acontecer. Então, o bullying é algo que a gente precisa agir. Mas como trabalhar a criança? Vamos lá, então?